Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e que fujam da sua face todos que te odeiam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que bom estar aqui com você mais uma vez para mais esse vídeo, para mais essa reflexão da palavra do Senhor e desse momento que estamos vivendo. Ficava no meu coração, quando preparava essa reflexão, e o tema dessa reflexão é uma frase, um trecho do Evangelho: coragem, sou eu. E ao contrário de que muitos de nós pensamos, o Senhor Jesus ele é sensível às dificuldades impostas pelos nossos tempos. O Senhor está vendo, o Senhor não está dormindo, o Senhor vê a nossa tribulação, a nossa dificuldade, o Senhor tem visto o nosso esforço de remarmos contra a maré deste mundo ateu, deste mundo pervertido, deste mundo insensível às coisas de Deus. O Senhor está sensível à nossa causa. Então, o motivo do esfriamento espiritual de muitos possivelmente é esse. Muitos de nós já nos convencemos de que o Senhor não está vendo. Nos convencemos de que o Senhor ou já saiu da barca e nos deixou à deriva, ou nos convencemos de que o Senhor está na barca, mas está dormindo. E o Senhor, Ele quer acalmar o nosso coração. O Senhor quer ser o nosso porto seguro, o Senhor de todas as situações, o Senhor do tempo e da história. Mas para isso, nós também precisamos estar sensíveis aos sinais dos tempos. Nós precisamos deixar Jesus ser Deus. Nós estamos, pela nossa soberba, pela nossa arrogância, nós estamos confiando em outros senhores, procurando outras soluções para acalmar essa tempestade que nos envolve, e não estamos deixando o Senhor fazer aquilo que Ele sabe de melhor fazer, ser Deus. Então eu queria propor a você, meu irmão, minha irmã, que me assiste, que me acompanha, eu queria propor que você pegasse a sua palavra lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 45. Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 45. Então, o tema da nossa reflexão hoje: coragem, sou eu. É Ele que está dizendo. Então, Marcos 6, a partir do versículo 45. Vamos achar aqui. Imediatamente, ele obrigou os seus discípulos a subirem para a barca, para que chegassem antes dele à outra margem, em frente de Betsaida, enquanto ele mesmo despedia o povo. E despedido que foi o povo, retirou-se ao monte para orar. À noite,
achava-se a barca no meio do lago e ele a sós em terra. Vendo-os se fadigarem, ou seja, se cansarem em remar, sendo-lhes o vento contrário, foi ter com eles pela quarta vigília da noite, mais ou menos às 3 horas da madrugada, andando por cima do mar, e fez como se fosse passar ao lado deles. À vista de Jesus, caminhando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma e gritaram, pois todos o viram e se assustaram. Mas ele logo lhes falou: tranquilizai-vos, sou eu, não vos assusteis. E subiu para a barca junto deles, e o vento cessou. Todos se achavam tomados de um extremo pavor, pois ainda não tinham compreendido o caso dos pães. Os seus corações estavam insensíveis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, é impossível não dizermos que essa pandemia é a pior ventania que nós já tivemos. É a pior tempestade, é a pior tribulação que talvez nós já tenhamos enfrentado. Pelo menos eu, nos meus 41 anos de idade, não me lembro de uma dificuldade tão grande como essa que agora nós estamos vivendo. Mas quando eu rezava, o Senhor colocava no meu coração que quando tudo isso começou, mais ou menos março, fevereiro do ano passado, se não me falha a memória, mas quando tudo isso começou, nós só tínhamos uma opção. Era o que deveríamos ter feito lá atrás. A nossa única opção, subir na barca do Senhor e ali permanecer com Ele. Era o que devíamos ter feito. E na verdade, aqueles que já estavam na barca, melhor dizendo, deveriam permanecer, e os que estavam fora deveriam ter subido. E estar na barca com o Senhor, evidentemente, é estar próximo, é sentar no colo, é ter intimidade. Tudo isso, essa proximidade, essa intimidade, tudo isso gera segurança. Se nós trazermos para a nossa vida, esquecendo um pouquinho aqui o campo espiritual, você não traz para dentro da sua casa quem você não conhece, né? Você não é íntimo de quem você não conhece, porque isso vai trazer para você uma insegurança, você não sabe do que aquela pessoa é capaz, né? Mas os discípulos já eram para ter, pelo tempo que caminhavam com Jesus, já eram para ter intimidade suficiente para entender que aquela situação ia passar, porque o Senhor estava com eles. O problema, meus irmãos, é que nós, no alto da nossa arrogância, no alto da nossa soberba, nós resolvemos pular para outras barcas. Ao invés de permanecermos na barca do Senhor, nós queremos pular para outras barcas. Nós colocamos a nossa segurança em outros senhores. E esses outros senhores, aparentemente, tinham soluções mais cômodas, mais fáceis, mais prazerosas. Por isso nós fomos seduzidos a sair da barca do Senhor. E quem não se lembra, no início da pandemia, daquele monte de lives de artistas, né? Os artistas gravavam as lives das sacadas dos seus apartamentos. Teve um DJ que até colocou aquele jogo de luzes, né? Tava no comecinho aquelas mensagens, né?
vai passar, fique em casa, junto nós somos mais fortes. Aquela narrativa, aquela balela toda, né? Como quem diz, eu tenho a solução, nós temos a solução, nós somos pessoas públicas, nós sabemos o que é melhor para você. É essa imagem, essa mensagem que transmitiam para mim. Quem não se lembra da Netflix abrindo canais, dando descontos, as TVs por assinatura, abrindo canais que eram pagos. Quem não se lembra das empresas de internet abaixando os preços? Então, esses senhores que o mundo oferece, eles tentaram nos trazer uma comodidade dentro dessa pandemia. Eles tentaram nos colocar, tentaram nos tirar, né, e conseguiram em algumas vezes, né, nos tiraram do barco simples do Senhor e nos levaram para o seu iate luxuoso. Então, essa pandemia, ela nos trouxe para perto do mundo, para perto dos nossos artistas favoritos, né? Nos levou para dentro da casa deles. Quantos artistas fizeram shows dentro das próprias casas? Então a pandemia nos aproximou desses senhores, mas nos afastou de Jesus. Essa pandemia, ela tirou a muitos de nós do barco simples, mas seguro de Jesus e nos colocou num iate luxuoso, mas incerto. E nós não conseguimos perceber, nós na nossa cegueira espiritual, na nossa bitolação, nós não conseguimos perceber que toda essa estrutura foi montada por Satanás para nos afastar de Jesus. O demônio nos tirou do barco simples do Senhor e nos levou para o iate dele. O que essa pandemia, meu irmão, fez com a sua fé? Com a minha fé? Aqueles que eram quentes esfriaram. Aqueles que já eram frios hoje estão gelados. Porque se frustraram. Porque aquelas pessoas que ofereceram ajuda, esses senhores que ofereceram soluções prazerosas, cômodas, hoje, depois de um ano de pandemia, que todos pensavam que ia passar rápido, hoje as pessoas começam a enxergar que esses senhores não tinham a solução. Hoje essas pessoas conseguem pensar, conseguem refletir, algumas ainda não, que sair da barca de Jesus significa abrir mão do convívio dele, da intimidade. Quantas pessoas eram fiéis ao grupo de oração, pessoas que eram fiéis à Santa Missa, fiéis ao Santo Terço, hoje não conseguem fazer o nome do Pai, porque estão amedrontadas, porque estão com pavor, porque não conseguiram reconhecer Jesus. Porque o Jesus que elas conheceram, que elas conseguiam reconhecer, era talvez o Jesus da glória, é o Jesus do bem bom. Agora não conseguem reconhecer esse Jesus que sim caminha conosco, mas também nesse tempo de penúria, nesse tempo de tribulação, nesse tempo de tempestade. As pessoas não conseguem reconhecer esse Jesus que nos convida a participar do seu calvário, da sua dor, esse Jesus que quer me santificar, que quer te santificar também pelo sofrimento, mas não.
Nós queremos passar por esse mundo da forma mais cômoda possível, da forma mais prazerosa possível. Por isso que nós atendemos os apelos dos artistas, por isso que nós ficamos em casa, por isso que nós não paramos, por isso que nós paramos de rezar para acompanhar a live A, a live B. Por isso que nós esfriamos. E por isso que a palavra do Senhor nos diz: será que quando o Filho do Homem voltar, ele vai achar fé sobre a terra? Meus irmãos, quando nós não reconhecemos uma pessoa, nós não damos liberdade para essa pessoa entrar na nossa casa, como eu disse anteriormente, nós não damos liberdade para essa pessoa conviver com os nossos filhos, porque nós temos medo, nós sentimos insegurança, nós não sabemos o que pode acontecer. Como que você coloca um estranho na sua casa para ficar com seu filho, com a sua filha, com seu pai, com a sua mãe? Não dá. Não dá. E para adquirir segurança com aquela pessoa, precisa intimidade, precisa convívio. Para você permitir que a pessoa abra a porta da sua geladeira, que pegue as coisas ali sem te pedir, que põe o pé no sofá da sua casa, estou brincando um pouco aqui, mas você precisa ter intimidade com essa pessoa. E aí eu pergunto para você, você sabe por que os discípulos tiveram medo, como relata a leitura para nós aqui? Eles tiveram medo porque eles não reconheceram Jesus. Porque Jesus ali era um estranho, era um fantasma. E vocês sabem por que eles não reconheceram Jesus? Porque ainda estavam insensíveis. Eles já tinham uma caminhada com Jesus, mas o coração estava duro, como muitos de nós, que antes da pandemia caminhávamos com o Senhor, caminhávamos com o Senhor, missa aos domingos, santo terço, grupo de oração, mas o coração ainda estava duro, estava insensível. As atitudes eram as mesmas, não havia mudança de vida, não havia conversão. O coração estava duro. Então, muitos de nós já estamos apavorados, nós estamos vendo fantasmas trancados dentro de casa, porque ficamos insensíveis ao Senhor, não conseguimos reconhecer esse Jesus da dor, do sofrimento, da luta. Só reconhecemos o Jesus da glória, da prosperidade. A falta de intimidade com o Senhor não nos dá certeza e não nos dá segurança de nada. Se você, meu irmão, quer ter segurança nesses tempos difíceis, eu vou dizer para você, gaste o seu tempo aumentando a sua intimidade com o Senhor. Se os discípulos tivessem compreendido isso, eles teriam a certeza de que não era um fantasma, de que era Jesus que caminhava pelas águas. E nós estamos apavorados, nós estamos deixando essa pandemia, esse vírus nos amedrontar, porque aqueles em quem confiamos, aqueles pelos quais aqueles que nós trocamos, que colocamos no lugar de Jesus, hoje não podem nos ajudar, não podem nos dar a proteção de que nós precisamos e que esperamos. Essas pessoas não são o nosso porto seguro. Essas situações, essas ideias, esses modismos não são a nossa segurança, porque nós não somos desse mundo. Nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros nesse mundo. O nosso lugar é o céu. É lá que nós vamos morar, como diz a canção do Dunga. É lá que nós temos que pensar. A nossa meta tem que ser atingir o céu. Meu irmão, mas não dá para chegar no céu sem reconhecer o senhorio de Jesus. Não dá. Não dá para chegar no céu sem ter intimidade com o Senhor. Não dá para chegar no céu tomando o lugar de Jesus quando eu quero ser o Senhor da minha vida, quando eu quero ser o Senhor de todas as situações, do tempo, da história. Não dá. Quando eu quero ser a solução para as pessoas, dos problemas das pessoas, não dá.
Não dá para chegar no céu assim. Então eu convido a você a deixar Jesus ser o seu Deus. Meu irmão, você que está prostrado, fica de pé, levanta agora, meu irmão, levanta agora. Se você está sentado me escutando ou me assistindo, faça esse gesto simbólico, levanta. Se você está ouvindo a minha reflexão deitado, já está na hora de dormir, levanta. Levanta agora e faça uma oração ao Senhor. Diga para o Senhor que você quer subir na barca. Peça perdão ao Senhor porque você saiu da barca dele e foi para a barca de outro. Peça ao Senhor que te dê fortaleza para que você não saia da barca, para que você permaneça firme, para que você persevere até o dia que o Senhor voltar, porque o Senhor vai voltar para a barca. Meu irmão, o dia que o Senhor voltar para a barca, Ele quer te encontrar lá. E eu digo para você com muita tristeza, mas eu preciso dizer, aqueles que não estiverem na barca do Senhor vão perecer, aqueles que não estiverem na barca simples do Senhor, apertada, desconfortável, vão perecer. Então, meu irmão, não queira ser desse grupo que não vai subir para a barca do Senhor. Senhor, que eu não seja desse grupo. Eu quero estar na sua barca, Senhor. Meu irmão, se você está no deserto, se olha para um lado só vê areia, olha para o outro só vê areia. O que vai acontecer se você ficar parado? Você vai morrer. Você precisa caminhar, você precisa seguir em frente. Se você está em alto mar ou no meio de um rio, em cima de um bote, a única alternativa que você tem é remar ou nadar, senão você vai morrer. E nós precisamos entender que a única alternativa que nós temos nesses tempos é subir na barca do Senhor. Senão nós vamos morrer. Meu irmão, suba na barca do Senhor, não tenha medo de se cansar, não tenha medo de cansar de remar, porque o Senhor já está vendo o seu cansaço, o Senhor já está vendo o seu esforço, e o Senhor vai ir ao seu encontro, o Senhor vai ser o seu porto seguro. Creia nisso, meu irmão, creia nisso. Suba na barca do Senhor. E eu peço que a minha mãezinha do céu, que a nossa mãezinha do céu, nos ajude, né? Que ela jogue os botes para nós. Meu irmão, fica no meu coração agora cada Ave Maria que nós rezamos. É um bote, é um salva-vidas que Nossa Senhora está jogando e nos puxando para a barca do Senhor. Que ela te ajude, que ela me ajude a subir na barca do Senhor e ali permanecer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E que Deus te abençoe, meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.